Nunca deu certo antes, mas por algum motivo, os burocratas europeus acham que agora vai. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por Quintessência, revisado por Amazônia Livre e narrado por Coreia com K. A Europa vem enfrentando um crescente aumento de preços de forma generalizada em sua economia. Esse aumento tem sido observado de forma mais intensa em itens básicos, especialmente aqueles relacionados à alimentação. De acordo com o Gabinete de Estatísticas da União Europeia, o Eurostat, houve um aumento de mais de 16% nos preços dos alimentos na região, de janeiro a abril deste ano. Este valor é muito superior à taxa de inflação média observada no continente nos últimos 12 meses, de 8,1%. Os grandes vilões nessa história são os ovos, o leite e o açúcar, que tiveram aumentos de preços muito expressivos. Os dois primeiros itens subiram mais de 20% este ano, enquanto que o açúcar já subiu mais de 50% no mesmo período. Essa situação se arrasta desde o ano passado, muito por conta da guerra na Ucrânia. Contudo, o fato é que o preço da energia elétrica, que havia impactado a inflação no continente, já foi reduzido bastante desde o início do conflito. Portanto, a persistência nos altos preços dos alimentos na Europa parece ter outras causas. De qualquer forma, essa situação tem levado vários países europeus a adotarem medidas mais drásticas para controlar a escalada de preços. A maior parte delas, é claro, ligadas a controles diretos. Vários países do leste europeu, por exemplo, já estão exercendo controle sobre o preço dos alimentos. O governo da Grécia, por sua vez, decidiu limitar os lucros dos comerciantes varejistas, no que se refere à venda de alimentos e outros produtos essenciais. Já a França vem adotando há algum tempo medidas de congelamento de preços, em muitos casos, mediante acordos e negociações com os supermercados. Nós, inclusive, já falamos sobre isso no vídeo. França congela preços de mais de 100 itens. O link está aqui na descrição. Outros países da Europa Ocidental estão adotando medidas nessa mesma linha. Enquanto o governo italiano vem sendo pressionado para reduzir o preço de alimentos tradicionais, como o macarrão, o governo da Espanha tomou a atitude mais correta nesses casos. Reduziu o imposto sobre o valor agregado dos alimentos. É certo que o ano passado foi ruim para todos, em matéria de aumento de preços no setor alimentício. De maneira geral, o custo da alimentação nunca subiu tanto em tão pouco tempo. Contudo, a situação já vem se normalizando, e segundo relatórios mais recentes da ONU, os custos das commodities agrícolas tiveram uma queda de quase 20% em um ano. Portanto, isso deveria representar uma queda nos preços, de forma generalizada, não é mesmo? Bem, essa afirmação seria verdadeira, se fosse um caso de ceteris paribus, ou seja, todos os demais fatores se mantendo inalterados. Contudo, este não é o caso. O problema aqui é outro. Para os progressistas, é claro, o problema está no empreendedor. Monique Goyens, representante de uma organização de consumidores europeus, clamou por uma intervenção estatal. Ela pede aos governos que adotem medidas fortes para proteger os consumidores da alta dos preços, porque existe uma suspeita de que essa onda de preços crescentes é uma atitude oportunista por parte das empresas malvadonas. Pois é, infelizmente esse tipo de coisa não acontece só por aqui no Brasil. Na Áustria, grupos organizados têm solicitado com frequência que o governo do país estipule um controle de preços sobre os alimentos. Na Bélgica, organizações de proteção ao consumidor pedem por medidas semelhantes àquelas adotadas na França. Infelizmente, a tendência é que os políticos atendam a esse clamor organizado, para aliviar a pressão política popular. A constante subida no preço dos alimentos é algo que realmente prejudica a popularidade dos políticos, e essa, como bem sabemos, é a mercadoria mais valiosa nesse meio. Os políticos, portanto, tendem a atender esse clamor popular. Afinal de contas, no curto prazo, essa é a solução mais fácil de se adotar. Controle de preços não são exatamente uma novidade na Europa. Medidas do tipo foram tomadas nos anos 1970 por diversos países do continente. Contudo, tanto naquela época como agora, esse tipo de medida não apenas não funciona na prática, como traz consigo consequências danosas de outras ordens. A Escola Austríaca de Economia é muito clara ao explicar esse fenômeno. É curioso, portanto, perceber que mesmo os políticos austríacos conseguem ignorar completamente o conhecimento econômico produzido por seus concidadãos. Os preços nada mais são do que informação econômica. Na verdade, eles são a informação mais importante da economia. Por meio dos preços, o mercado é capaz de equilibrar a necessária relação entre oferta e demanda. Preços mais altos indicam a escassez de determinado produto. A partir daí, produtores se empenham para disponibilizar mais esse produto,
enquanto que consumidores adquirem esse produto de forma mais contida. Com o tempo, oferta e demanda se equilibram e o cenário de escassez deixa de existir. E por consequência, o preço retorna a seus patamares originais. Perceba, portanto, que o preço carrega em si uma grande quantidade de informação econômica, da qual o mercado necessita para continuar operando. Porém, quando o Estado intervém na economia, controlando os preços, esse sadio equilíbrio é perdido. Um produto que se torna escasso deixa de ser produzido em maior quantidade pelos produtores, enquanto que os consumidores continuam adquirindo esse produto com o mesmo ímpeto de antes. O resultado é que, tipicamente, países que adotam controle de preços tendem a ter prateleiras vazias nos supermercados. Nós brasileiros sabemos disso muito bem, mas se os europeus não quiserem recorrer aos livros de história, basta que eles olhem para o que está acontecendo neste momento em países como Venezuela e Argentina. Em diversos países europeus, os supermercados já limitam a quantidade de itens que podem ser comprados de uma vez, para evitar a escassez, que sempre acontece nesses casos. Muitas empresas, inclusive, estão tendo prejuízos por conta do controle de preços. Supermercados na Hungria exibem produtos em suas prateleiras, informando que aquele preço é inferior ao preço de aquisição da mercadoria. No país, as lojas compram o açúcar por 500 florins o quilo e são obrigadas a vendê-lo por 350 florins o quilo. A coisa é tão evidente que mesmo burocratas globalistas já entenderam essa questão. O próprio Banco Mundial afirmou em um relatório direcionado aos governos europeus que controles de preços são medidas abaixo do ideal, porque eles distorcem os sinais de preços para os consumidores e produtores. Já o presidente do Banco Central da Hungria relembrou os tempos da cortina de ferro. Os tetos de preços e ideias similares já se mostraram ineficientes durante o socialismo. E sim, um dos motivos da queda do bloco soviético foi a ausência de um sistema eficiente de preços, como nos explica Mises em seu ensaio, O Cálculo Econômico sobre o Socialismo, publicado em 1920. Mais de um século depois, continuam cometendo o mesmo erro. Mas afinal de contas, se o aumento de preço dos alimentos na Europa não é culpa do custo da energia elétrica, nem dos comerciantes malvadões, quem é o verdadeiro culpado nessa história? Bem, a resposta para essa pergunta é bastante simples. A culpa é do Estado. E a origem da atual crise dos preços na Europa remonta ao início de 2020, sendo um desdobramento das insanas medidas autoritárias tomadas para a contenção da crise sanitária daquele ano. As loucuras ditatoriais cometidas a partir de 2020 estão cobrando preço. Muitos disseram, a economia a gente vê depois. Agora que o depois chegou, ninguém parece disposto a lidar com essa situação. Trancar todo mundo em casa e restringir a atividade econômica de uma forma nunca antes feita, coisa que não aconteceu sequer em tempos de guerra, foi uma loucura econômica. A produção e o comércio de tudo o que existe nessa nossa economia, inclusive alimentos, depende de uma extensa cadeia de produtores, que se estende por todas as partes do mundo. Quando um ou mais elos dessa cadeia são prejudicados pela ação estatal, todo o restante da economia tende a sofrer, mais cedo ou mais tarde. Os impactos da crise sanitária nos setores mais fundamentais da economia mundial estão agora refletindo em todos os outros setores. E a tendência é que leve algum tempo ainda, até que a produtividade econômica mundial retorne aos patamares anteriores. Infelizmente, os políticos europeus fingem não saber que eles são os culpados pelo atual aumento de preços dos alimentos. E é por isso que eles vão continuar apostando no controle de preços, por ser uma alternativa fácil e que não vai recair sobre seus ombros as culpas dos erros cometidos no passado. Um especialista europeu inclusive afirmou: como instrumento para reduzir a inflação, o controle de preços não funciona. Mas eles são viciantes e é difícil abandonar esse vício. Os políticos europeus vão continuar inflando a bolha e causando mais problemas, dobrando a aposta dos seus próprios erros. A grande pergunta a ser feita é: até quando a economia da Europa, e por consequência do mundo todo, vai suportar essa brincadeira? Você e eu somos vítimas desses donos do mundo. Essa gente, tão despreparada quanto arrogante, ao mexer seus peões, faz que aqui estejamos nós, a pagar o pato e a sofrer com carestia e incerteza. Até quando nós vamos suportar essa brincadeira? Obrigado por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Se deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se aqui no canal e depois clique no ícone da campainha. Escreva artigos você também. Acesse visãolibertaria.com. Até a próxima. Tchau, obrigado.